Olá a todos, então vamos agora falar a respeito de como iniciar uma aula de Química no primeiro dia do ano letivo. E vem sempre aquela pergunta, por que eu tenho que aprender Química na escola? Por que a escola obriga o aluno a aprender Química? O que a Química tem de utilidade no nosso dia a dia? Eu posso responder logo de início que a Química ela está presente constantemente ao nosso redor. A Química ela está presente aqui no aparelho, no celular, que você vê que graças às reações entre os elementos que ocorrem no interior desse aparelho aqui, é que você pode ver todas as iluminações que acontecem aqui na tela do celular, as cores, as apresentações, tudo isso é graças às reações que ocorrem dentro dessa utilidade fantástica que faz parte do nosso dia a dia, se bem utilizada, claro, e você pode agradecer a Química. Você pode agradecer a Química porque você tem a pilha, diversos tipos, a pilha, que é muito importante. O professor ele pode dizer que vai uma divisão da Química, que é a Eletroquímica, que é exatamente o estudo das pilhas, e que no interior da pilha ocorrem reações químicas entre elementos, e esses elementos é que vão produzir a corrente elétrica para fazer funcionar o aparelho. E graças à Química você pode ter fios. Esse fio, e que dentro desse fio existe um elemento chamado cobre, e que nós vamos falar a respeito do cobre, que é um elemento muito importantíssimo, que é obtido pela natureza, não foi fabricado pelo homem. Então eu posso dizer que, então novamente vem a pergunta, por que eu tenho que aprender Química? Se um aluno pergunta isso, ele está sempre revoltado perguntando, porque ele acha que se ele vai seguir uma carreira que não tem nada a ver com Química, ele vai ficar sempre se queixando. Por que eu estou estudando determinados assuntos de Química se a minha carreira que eu estou fazendo é de turismo, ou é de carreira de advogado, ou é carreira que na área de ciências humanas, como História, Geografia, eu estou aprendendo História. O que a Química tem a ver com isso? Então, o que deve ser colocado de importância é que, se você está estudando Química, você tem que saber Química, porque enquanto você estiver na sua vida estudantil, você tem que saber Química, porque você vai ter que fazer uma prova e obter uma nota boa para passar. E se você quer seguir uma carreira universitária, você vai ter que estudar assuntos Química, dominar Química e as demais disciplinas, Física, Química, Matemática, História, Geografia. Enfim, você vai ter que estudar para você dominar bem cada assunto, porque para você concorrer com os outros candidatos. Aí quando você ingressar numa carreira que você julga não utilizar a Química, tudo bem, mas você deve agradecer a Química por ter feito você ganhar aquela vaga na universidade. Então, eu posso dizer que sem a Química o homem não sobreviveria. Por quê? Por que o homem não sobreviveria? E eu faço uma outra pergunta que o professor ele pode fazer no primeiro dia do ano letivo. Quem é o pioneiro da Química? Quem foi que iniciou a Química? Quem criou a Química, vamos dizer assim? Eu posso dizer que quem criou a Química foi o primeiro homem que descobriu o fogo. Exatamente isso. O primeiro homem que descobriu o fogo, que ele conseguiu, vamos dizer assim, ele descobriu o fogo e ele conseguiu manipular o fogo, mesmo sem saber. Quando o primeiro homem dominou o fogo, ele conseguiu produzir o fogo. Que acontece? Na verdade, quando a gente vai acender o fogo, na verdade, você não diz que você... Vamos dizer que você, de certa forma, você diz que produziu o fogo. O fogo ele já existia. O fogo ele foi produzido pela natureza. Então você pode dizer que quando você está acendendo fogo, você aprendeu a controlar o fogo. E o primeiro homem que fez isso, mal ele sabe que ele descobriu uma reação química que mais tarde foi denominada de combustão. É uma reação de combustão. Combustão é uma reação de queima, em que a reação de combustão ele tem que ter o material que sofre a combustão, que é chamado combustível, e
e tem que existir um elemento comburente que causa o aparecimento do fogo, que a gente vai ver que é o elemento mais conhecido, um gás comburente, ou seja, que provoca a queima mais conhecido, é o oxigênio. Então você vê como é que a gente consegue, através da química, desvendar todos esses mistérios, né? A gente conseguir obter conhecimento a respeito, né, de assuntos como reação de combustão, né? Então, controlar o fogo foi um marco muito importante, porque ele lhe permitiu forjar metais. Forjar metais. Você pode ver que foi através do fogo que nós conseguimos forjar metais, fabricar utensílios, forjar metais, por exemplo, o cobre, né, que ele existe livre na natureza. O cobre, ele é um material que não foi produzido por mãos humanas. Existem certos elementos que foram produzidos pelo homem. Você vê que o cobre, ele é um material muito utilizado aqui na fabricação. Aliás, na fabricação não. É um material utilizado para ser usado, para inserir aqui no fio, né, para conduzir a corrente elétrica. Por que foi usado o cobre? O cobre, ele é um material no que dispensa trabalho metalúrgico para ser conseguido. Ou seja, você vê, o que quer dizer que dispensa trabalho metalúrgico? Ele não precisa ser fabricado por mãos humanas, ele já existe na natureza. A única coisa que vai ter que ser feita é extraí-lo da natureza. Tá? E você vê, e outros elementos, por exemplo, nós temos o bronze. O bronze não é um material surgido na natureza. O bronze foi fabricado pelo homem. O bronze, o que é o bronze? O bronze é composto de uma liga de cobre com o estanho, principalmente. Então, quando eu falo desses elementos, cobre, quando eu falo do estanho, e você vê que tem outros elementos também, o ferro, por exemplo. O ferro, que pode ser extraído dos minerais nas quais aparece naturalmente. Ou seja, o ferro, ele é um outro elemento que ele dispensa também trabalho metalúrgico, porque o ferro ele já existe na natureza. Então eu posso dizer que o ferro, né, ele é um elemento que ele aparece abundante na natureza. Você vê que o ferro é um material que surgiu lá no início da formação da Terra, e que graças ao oxigênio, o oxigênio pôde fazer a reação com o ferro e produziu a ferrugem. É por isso que como a ferrugem ela é leve, ele conseguiu fazer, e o ferro é presente nas montanhas, então posso dizer que o oxigênio ele oxidou aquela montanha, vamos dizer que estava lá no fundo do mar, no início da formação da Terra, e combinou com o ferro e formou a ferrugem. Aí a ferrugem, como ela é leve, aí fez a montanha subir. Olha só como é que a química, né, que graças à química a gente pôde obter esse tipo de explicação. Vamos dizer assim, que ainda há estudos muito assim, que estão avançando cada vez mais de como surgiu, como foi fabricado o planeta Terra. E então você vê que o professor de química, quando você vai falar isso assim para os alunos, de uma maneira, num bate-papo informal, ele tem que dizer para os alunos que ele vai sempre trabalhar com a tabela periódica. O que é a tabela periódica? A tabela periódica é que ele reúne os elementos químicos aqui, que tem cada elemento químico, né, com a sua propriedade, com o seu número de massa, número de elétrons, número de prótons, que o número de prótons é o número atômico, né? Então o que acontece? Então quando eu falei do cobre, então você vai ver, o cobre é localizado aqui, né? Quando o aluno for estudar para localização do elemento químico, o cobre está localizado aqui no grupo 1B, e tem o ferro que é localizado no grupo 8B, está aqui. Então você vê como é que é importante, né? E que com a tabela periódica é um suporte para que tanto o professor de química quanto o aluno ele consiga resolver os problemas que são expostos ali através do enunciado. Então você vê, sem o controle do fogo e a fabricação de utensílios, a sobrevivência do homem não seria possível, porque utensílios você tem garfo, faca, colher, ferramentas,
né? Material que você usa para você na culinária, quer dizer, tudo são utensílios úteis para a nossa sobrevivência. Então nós podemos dizer, porque nós temos que utilizar esses utensílios como ferramentas que são muito importantes. Então você vê que graças à química o mecanismo de combustão ele foi explicado corretamente, o que permitiu, por exemplo, a compreensão da respiração. Ora, a respiração, o que é a respiração? A respiração é nada mais, nada menos do que uma reação de combustão. A respiração é uma queima. Ele envolve o oxigênio, o ser vivo que realiza a respiração e que necessita de oxigênio. O ser vivo né, inspira o oxigênio, no caso aqui o corpo humano, ele inspira o oxigênio e o oxigênio vai entrar em contato com substâncias, com combustíveis lá no interior do nosso corpo e que vai realizar o processo de queima. Então você vê que a respiração ele é um processo de queima. É isso que ajudou. Então existe a interdisciplinaridade entre a química e a biologia. Então graças à química podemos compreender a reação de combustão e que levou a concluir que a respiração é uma reação de queima. Você vê que tem tudo uma ligação, né? Então, graças à química é que foi possível criar hipóteses para a explicação do nascimento da Terra. Foi o que eu falei a respeito do ferro. Você vê, são várias hipóteses e que a química ele trabalha junto com outras disciplinas para conseguir compreender a formação do universo, a formação da Terra, que é a química trabalhando junto com a física, com a matemática também, com a geologia, que é uma parte vamos dizer assim, que você estuda os fenômenos que deram origem às montanhas, que deram origem às praias, que deram origem todas essas formações rochosas. Então é a geologia, né, que faz esse estudo. E que em conjunto com a química, e junto com as outras disciplinas, química, física, matemática e também com a astronomia, foi que gerou toda a hipótese para a explicação da formação da Terra e também para a formação do primeiro ser vivo. É por isso que existe um assunto da biologia chamada origem da vida, né? E que a origem da vida, que quando o professor de biologia, ele graças ao estudo, né, em parceria com outras disciplinas, os pesquisadores eles puderam descrever a origem da vida e o professor estudando sobre a origem da vida para transmitir esse conhecimento, tá certo? E você vê que a química ele possibilitou o conhecimento do mecanismo de medicamentos. Você vê, então, medicamentos, ou seja, como é que aquele medicamento, quando ele é fabricado, ele é fabricado e ele tem que ser depois testado. Ele tem que ser testado para saber o nível de eficácia desse, a atuação desse no interior do nosso organismo. O estudante de farmácia que vai seguir a carreira relacionado a processos de medicamento, farmácia, medicina, todo o pessoal da área que vai seguir a área de saúde vamos dizer assim, eu posso colocar o advérbio obrigatoriamente que ele tem que estudar química. Ele tem que estudar realmente química. Então você vê que química ele é uma disciplina predominante nas carreiras na área de saúde, principalmente farmácia. Então não tem como não tem desculpa para não querer aprender química se for seguir essa área, né? Então, quanto em relação às outras áreas, foi o que eu tinha falado, que você, mesmo que não vá precisar diretamente da química, mas ela vai servir como ferramenta de avaliação. Você precisa da química para você garantir a vaga na sua universidade, né? E vamos continuar usando que, graças à química, né, todos podemos ter à disposição, que eu falei, o celular. Porque o celular, aí eu posso dizer, né, eu posso detalhar mais, aprofundar mais. Quando você olha assim, o que é o celular? O celular, ele é fabricado por minerais, né, que é extraídos lá do Vale do Rio Doce, e nesses minerais existem componentes, né, componentes cujas reações entre si produzem esses efeitos de iluminação, como eu havia falado, que você vê ali na tabela, na tela do aparelho, tá?
A química, ela foi responsável pela fabricação de pilhas, né, e de baterias, como eu havia falado. Você vê. E uma outra coisa muito interessante que para a gente convencer que a química ela realmente faz parte da nossa vida, aconteceu um caso de um casal de estudantes e que eles foram mortos por intoxicação por uma substância chamada, essa substância daqui, ó, que é a chamada, tá lá, monóxido de carbono. Então você vê, aí novamente é o que eu sempre faço, eu coloco turma nova e turma conhecida. Então na turma nova, você vai exatamente falar como tudo aqui abordei até agora, falando tudo assim no primeiro dia do ano letivo. Quando você vai falar para uma turma nova, é que você fala de uma maneira mais extensa a respeito, para você mostrar para essa turma que você está conhecendo a importância de se estudar química. Então, você pode abordar esse assunto, é uma reportagem policial, que mostra essa substância aqui, chamada monóxido de carbono, tem monóxido de carbono e tem a substância aqui, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, é o gás que ele é expirado na hora que você faz a inspiração, aí você, ó, expiração, esse gás que sai em grande quantidade é o gás carbônico, tá? É o gás carbônico. Tanto o monóxido de carbono quanto o gás carbônico, eles são tóxicos no nosso organismo. Só que o monóxido de carbono, se você for levar para fazer uma interdisciplinaridade com a biologia, o monóxido de carbono ele é mais letal, ele é muito perigoso, porque o monóxido de carbono, uma vez que ele se liga lá no interior de uma célula, ele se liga com o ferro. Olha só para você ver, o ferro. O mesmo ferro que é usado para fabricar metais, para fabricar aço, é o mesmo ferro que você encontra aqui no nosso interior, no nosso organismo. É o mesmo elemento químico, é o ferro. Tá? Então, o ferro no interior do nosso organismo, ele vem na forma de íons. Então, isso é uma coisa que que o professor tem que recordar com os alunos. Se for o aluno de turma de ensino médio, ele tem que recordar o que são íons, né? E lá no interior do nosso organismo, você vê o ferro, ele é o monóxido de carbono. Uma vez que se liga com o ferro, não se desliga mais. Forma uma ligação estável, uma ligação fixa ali. E o que acontece? Agora, o gás carbônico, o que ele faz? O gás carbônico, ele já tem uma ligação já instável. Ele tem uma ligação instável, uma vez que, por isso que a gente consegue, ó, expirar o gás carbônico, ó, porque ele forma uma ligação instável. Então, quando eu falo esse termo ligação estável e instável, isso tem a ver com química, tem a ver com um assunto chamado ligações químicas. Quando você aprende o que é uma ligação estável, uma ligação instável, e que você usa essa explicação para entender lá no ramo da biologia sobre o tipo de ligação vai influenciar no alto grau de letalidade de determinadas substâncias. No caso, o monóxido de carbono, uma vez que ele é ligado ali, ele faz uma ligação fixa, por isso que ele é perigoso. Então, o que aconteceu? Esse casal, eles foram mortos por asfixia pelo monóxido de carbono. Onde foi isso? Estavam dentro de uma garagem com o carro ligado e saindo aquela fumaça ali, porque o cano de carga que sai dos automóveis, caminhões, principalmente, de todos os tipos de veículos, né, aviões também, é um monóxido de carbono. É um gás super perigoso. É por isso que jamais é muito perigoso a pessoa ficar dentro de uma garagem por muito tempo e com o carro ligado. Vai sofrer uma asfixia. E o monóxido de carbono, ele tem uma característica peculiar. Ele é um gás que não tem odor. Ele não tem odor. Então você vê que
ele é um gás que ele é muito estudado num assunto chamado funções químicas, e que aí que vai ver mais tarde assim que toda assim nas funções químicas as características de cada substância, tá? Então você vê que houve essa reportagem, esse fato lamentável, e que depois foram depois saber o porquê desse casal estar ali dentro da garagem com o carro fechado, né? Aliás, com a garagem fechada e o carro ficou ligado, tá bom? Então você vê o perigo que é. Então a química, graças à química, você consegue entender as propriedades de cada substância, qual a propriedade que cada substância oferece, o perigo, tem umas substâncias que são venenosas, outras não, enfim. Então como seria possível, né, ter medicamento sem a química, tá? Então você vê, a química, ela também possibilitou o estudo, a adotar uma metodologia que é a chamada a técnica do carbono radioativo. O que é a técnica do carbono radioativo? A técnica do carbono radioativo, ele é utilizado para datar a idade daquele fóssil. O fóssil, que é um material que ficou muito tempo soterrado, e na verdade um fóssil, ele representa, né, é composto de minerais ali que moldou o corpo daquele animal pré-histórico. Quer dizer, o fóssil, ele não é, muita gente pensa que o fóssil é uma ossada, que são ossos. Não, o fóssil é como se fosse assim, ele moldou, ele representa ele deixa a pista do formato do corpo daquele animal. O animal já se decompôs, já sofreu uma decomposição. O animal não existe mais ali. O que fica, o processo, né, de fossilização aconteceu ali e moldou, ele acompanhou o formato do corpo do animal. Então, mesmo assim, o que acontece, né? Foi possível, através de, se foi deixado às vezes alguma ossada lá, um osso de um animal, ele é usado para análise no laboratório e usa a técnica do carbono radioativo para conseguir datar em que período aquele animal pré-histórico viveu, tá? Então você vê como é que a química, ele é importante em muita coisa. E deixo bem claro que quando você vai estudar, vai dar aula de química no primeiro dia do ano letivo, o que tem que deixar claro é o seguinte: deixar logo no primeiro dia do ano letivo alguns elementos importantes, os elementos que serão estudados, tá? Os elementos que serão estudados, que são mais assim predominantes, né, que são mais de destaque, que é o carbono, como eu havia falado, né, na técnica do carbono radioativo, e que é um elemento no qual todos os seres vivos são baseados. Qualquer ser vivo, ele possui carbono. O carbono, ele é, né, um elemento que pode ser encontrado em materiais não vivos, claro, mas num ser vivo, um carbono, ele é encontrado assim. Vocês vão ver que o carbono, aqui está o carbono e ele é ligado com outro carbono. Só de haver uma substância a partir de 2 carbonos já leva para um assunto da química chamada química orgânica, que é o química orgânica, que eu posso dizer assim, bem compacto, a definição, que é o estudo do carbono, tá? Então, quando você já vai estudar substâncias a partir de 2 carbonos e diante, com 3, 4, 5 carbonos, já é química orgânica. São substâncias que a partir de 2 carbonos, vamos dizer assim, e que você já sabe que são substâncias que você encontra, vem tudo de matéria viva, tá? Então, o ouro, você vê o ouro aqui, o ouro. E aí você vê aqui na tabela periódica que você tem o ouro. O ouro aqui, tá aqui, ó. Ele está, vamos ver aqui, localizando aqui, ó, no 1B. Tá aqui, só para que quando o professor entrar no estudo da tabela periódica, o ouro, que é o símbolo AU, né?
O ouro é um elemento, né? Ele é macio, ele é um elemento, um metal brilhante e caro. Tá? Então nós vamos saber, o ouro ele é muito importante. Tá? O hidrogênio é o elemento mais puro e mais comum no universo. Você vê que o hidrogênio na forma gasosa, ele é utilizado, por exemplo, para encher o balão. Aí o balão ele consegue ganhar altura. Então, porque o hidrogênio ele é um elemento muito leve. Né, na forma de gás, vamos dizer assim, o gás hidrogênio é um gás muito leve. Tá? Temos o ferro, que eu já falei, que é o ferro que é um metal, que às vezes é utilizado para fabricar o aço. Né? Aí a maior parte da Terra é formada por ferro. Você vê que a importância do ferro ele já existe na natureza. Tá? O nitrogênio, você vê que é um gás mais comum encontrado no ar. É o gás que tem mais... o nitrogênio é o elemento, né? Na forma de gás, ele é encontrado mais abundante na atmosfera. Então o professor de química ele pode dizer que na atmosfera quais são o que você encontra de elementos principais, né? Substâncias. Temos o oxigênio, o hidrogênio também, o nitrogênio, que está em maior quantidade, né? Substâncias, que é o gás carbônico, tá? E vapor d'água, água em forma de vapor, tá? Na forma de vapor d'água, tá? Que é o H2O. E temos o oxigênio, que é o gás no ar que necessitamos para respirar, tá? Temos agora temos outro também, o silício. O silício está aqui, é um elemento aqui que está no grupo 4A. O silício, o que é o silício? Ele é encontrado em rochas e é usado para fabricar vidro, cimento e muitas outras coisas. Né? E finalmente nós temos assim, dentro da categoria de elementos mais destacantes da química, temos o urânio. Você vê, o urânio é um metal que é utilizado como combustível para as usinas nucleares. Então você vê que, diante de toda essa abordagem que foi feita aqui, como dica de como um professor de química pode iniciar a aula no primeiro dia do ano letivo, são essas sugestões que eu dei. Baseado nessas sugestões, o professor de química ele vai ter toda a liberdade de escolher outros assuntos para poder realizar com os alunos um bate-papo informal. O que importa é o que eu falo, é que no primeiro dia do ano letivo, numa turma nova, o professor ele tem que colocar conteúdos e convencer o aluno que esses conteúdos que ele aprende, conteúdos na disciplina de química, que são utilizados no dia a dia, ou seja, você estuda esses conteúdos porque você usa no seu dia a dia. Enquanto que na turma conhecida, aqui, o que acontece? Um professor que já conhece a turma, e tantos alunos já conhecem, o professor já conhece a metodologia dele, o professor ele pode pegar já um assunto, no caso, no primeiro bimestre. Não precisa ser só no primeiro bimestre, ele pode pegar um assunto no segundo, no terceiro bimestre ou no quarto bimestre, aqui. Ele pode escolher esses assuntos aqui, um assunto de qualquer bimestre, e fazer um debate também de uma maneira de bate-papo informal, de qual assunto que ele vai abordar naquele ano, no ano, dependendo se for uma turma de primeiro, segundo, terceiro ano, e também, não só, mas ele também, essa dica serve também para aulas no ensino fundamental, tá? Porque quando o aluno ele vai entrar, ele estudou na série, que vamos dizer, a antiga 7ª série, ele estudou o corpo humano, na 6ª série estudou seres vivos, e na 5ª série estudou assuntos como pressão, elementos da natureza. Então, e na 8ª série, o que ele vai aprender? Ele vai aprender ciências na parte de física e química. Então, na química, ele pode escolher um assunto de um bimestre e falar a respeito, tá? Então, tá aqui então a dica, tá? De como você pode iniciar a primeira aula a aula de química no primeiro dia do ano letivo. Então, muito obrigado e até a próxima aí.